casarios, monumentos, igrejas, trilhos por onde muitos trens cruzaram o sertão e carregaram histórias. Algumas vezes imponentes, outras encobertos pela modernidade, os patrimônios materiais resistem, como herança da passagem do tempo, e são testemunhas de épocas e costumes. Em cada pedaço de sua estrutura, são cheios de memórias e identidades, como um livro, feito de pedras, blocos e madeiras. Agora o convite é para você embarcar em uma viagem pelo sertão e conhecer seus patrimônios, que ajudam a contar a história desse povo. Começa agora a série Nosso Patrimônio, Nossa História. Reportagens especiais sobre edificações históricas que narram cada pedacinho desse chão. Nesse primeiro episódio sobre o sertão de São Francisco, partimos de Petrolina, cidade que cresceu ao redor de um centro histórico, e vamos para Caboclo, uma comunidade que é pura tradição em Afrânio. De lá para Cabrobó, conhecer uma igreja marcada por enchentes. E você, vem de carona com a gente. Dessa terra herdem as histórias que vieram antes de eu chegar. Roda mundo, roda menina, que é aqui onde eu vou te contar. Dessa terra eu conto os passos de quem foi, de quem quis ficar. Não esquece que essa menina, lembre que tem lugar pra voltar. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nosso patrimônio, nossa história. Nossa caminhada começa daqui de Petrolina, a terceira maior cidade de Pernambuco, a 120 quilômetros do Recife. Com as bênçãos do Rio São Francisco, o município cresceu e se tornou exemplo de desenvolvimento. Mas tudo começa nesse trecho, ao redor da Igreja Matriz Nossa Senhora Rainha dos Anjos. A primeira igreja da cidade é também seu marco zero, que dá início ao assentamento urbano do município. Sua construção começou em 1849 e foram precisas mais de 5 décadas para ser concluída, em 1906. A fachada tem elementos do estilo neoclássico e guarda um segredo, seu frontão triangular, que funciona como meridiana, um relógio de sol durante a primavera e o verão. Esse prédio ele é bastante antigo, ele é do tempo ainda que a cidade ele era uma vila de Santa Maria da Boa Vista. Aí o frei aqui gostaria que aqui tivesse uma capela, e essa capela ela começa a ser construída por volta de 1858 e termina em 1862. Aqui porque é o local de encontro das pessoas que vinham. Antigamente os vaqueiros também passavam por aqui e atravessavam para Juazeiro. Como aqui era um local do encontro e de pouso, a capela aqui ela começa a dar início ao processo de povoação ou de passagem, já que por muito tempo tanto Juazeiro era conhecido como Passagem de Juazeiro, como Petrolina também era conhecida como Passagem de Juazeiro. O lugar mais visível da história de qualquer lugar é o seu patrimônio, né? Seja, por exemplo, um casario, uma estação ferroviária, né? Um templo religioso, uma praça. É o espaço mais visível. Claro que o patrimônio histórico ele não só se encontra, né, nesses espaços arquitetônicos. Ele está na música, ele está no teatro, ele está nas canções, né? Ele está nas publicações de jornais antigos. Esses espaços de patrimônio, eles são menos visíveis. Mas quando você chega numa cidade, que por exemplo, chega na parte do casario antigo, ali você percebe que a cidade tem um marco e tem uma história. Não tem como, por exemplo, pensar a memória dessa região de Petrolina, de Juazeiro, sem você, por exemplo, olhar para as igrejas. Elas são marcos que revelam o sentimento de pertencimento da população, da sua história e da sua memória. Esse é o Grupo Apostolado da Oração, um coral que canta a fé aqui na igreja e tem muita intimidade com esse espaço. Seu Paulo, conta pra gente
Qual é a história de vocês? Como é que surge o apostolado da oração? O apostolado da oração em Petrolina acontece no ano de 1900, no dia 22 de junho, acontece o primeiro tríduo em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Mas o início do apostolado, propriamente dito, dá-se no dia 14 de junho de 1901, com a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro da nossa Igreja Matriz. O apostolado da oração hoje em Petrolina conta com 147 membros. O coral tem a função de cantar e louvar. Por quê? Porque quando você está cantando para Deus, você sente uma força maravilhosa. Só quem participa é quem sabe. Então o nosso coral, gente, temos as missas do terceiro domingo, tem a cantoneira sexta. Temos também outra missa, tanto da matriz quanto da catedral, a partir das 9 horas. E é assim um conjunto de harmonia entre os membros do coral, porque quando você dedica aquele momento para Deus, e você tem fé no que você está fazendo, tudo dá certo. Do nosso encanto sempre serás. Coração Santo, tu reinarás do nosso encanto, sempre serás. A poucas ruas da Matriz fica a Catedral do Sagrado Coração de Jesus. Essa imponente construção no estilo neogótico que virou cartão postal da cidade. Para mim, enquanto católica, eu acho importante, né, potencializar e reconhecer a importância dessa igreja na fundação e na história do que é Petrolina. Eu acho essa construção antiga que retrata a história das pessoas, quantas pessoas passaram aqui para conseguir, imagine, juntar essa quantidade de pedras, quanto trabalho braçal, mas que ficou um monumento muito bonito e muito significativo. Então, para mim, é a construção em si. E a questão dos vitrais, eu acho uma das coisas que mais me chama a atenção na igreja é os vitrais. Impressiona que a grandiosa construção foi erguida em apenas 4 anos. Inaugurada em 1929 por Dom Antônio Maria Malan, a igreja possui mais de 50 vitrais temáticos, originalmente fabricados na França. Seu relógio foi doado pelo padre Cícero, do Juazeiro do Norte, e as pedras de suas paredes foram retiradas da própria região. Seguindo os costumes da época, algumas pedras foram carregadas pelos próprios fiéis, que a pedido dos missionários levavam parte do material a cada missa de domingo. Assim, a edificação, além de um patrimônio feito de pedras e barro, se torna também símbolo da fé de um povo. Alguns passos pela Praça Dom Malan nos levam ao Palácio Episcopal da Diocese de Petrolina, uma construção da segunda década do século XIX. O Palácio Diocesano, portanto, foi construído também por Dom Antônio Maria Malan, porque ele sentiu a necessidade não só de ter um lugar para morar, mas também para receber os bispos, as pessoas que vinham para aqui. Na época a cidade era muito pequena, tinha apenas 3 mil habitantes, então não havia muito espaço para receber, por exemplo, os bispos. Então, em poucos dias, dizem que em 9 meses, cerca de 9 meses, ele construiu esse edifício aqui. Antes de sair de Petrolina, uma pausa aqui na estação ferroviária. O conjunto arquitetônico em estilo neo-renascentista é tombado como patrimônio estadual e hoje tem uso comercial. Mas aqui já foi um espaço vivo, por onde chegaram muitas pessoas que ajudaram a transformar a então passagem para Juazeiro na Petrolina que conhecemos hoje. O trem chega aqui pela Bahia. Em 1896 foi inaugurada a estação ferroviária em Juazeiro, ligando a capital baiana, Salvador, até Juazeiro. E existia uma vontade de Petrolina, a partir da década de 30 e 40,
dessa estação ferroviária ou desse trilho, eles chegaram a Teresina, que era o espaço também mais próximo de Petrolina. Petrolina já era ligada a Salvador, mas faltava essa ligação com o Piauí e que já existia, não é, através, não é, de pessoas que vinham a cavalo, não é, em transporte de animais. Portanto, resolveu-se atravessar o trilho até Petrolina no início do século XX e construindo essa ferrovia até Teresina. A ferrovia vai até Paulistana, no Piauí. E é pelos trilhos de trem que cruzam o sertão que seguimos nossa viagem. Chegamos a Caboclo, esse povoado de Afrânio, que é considerado um dos núcleos urbanos mais antigos do sertão de Pernambuco. Essa charmosa comunidade de casinhas coloridas, calma como a sombra de seus tamarineiros centenários, tem mais de 200 anos de história. E quando a gente quer conhecer uma comunidade, a gente procura seu povo. Seu Clarivaldo e Dona Verônica são os moradores mais antigos daqui. Antes de começar esse papo, seu Clarivaldo, vou pedir licença para ler esse trechinho aqui, ó. Era 11 de julho de 1974, estávamos em Afrânio. O dia amanheceu frio, uma garoazinha chata com medo de cair no chão, orvalhava apenas os cabelos da gente. Seu Clarivaldo escreveu isso quando conheceu o Caboclo, no mesmo dia. Eu vinha sempre estudar com o outro. Aí o outro me chama, nego velho, quer mais eu conhecer a Afrânio, eu vou fazer umas fiscalizações do Bandep, quer ir comigo? Aí eu digo, vou. Aí vinha. Cheguei aqui, foi aí essa história. Amanheceu o dia lá na casa dela, na cidade, eles vão sair madrugada, eu quero tomar café no Caboclo. Aí eu cheguei, era romântico isso aí que eu escrevi, era uns animais que ficavam na praça, tinha grama, era indistinto mesmo, de tudo quanto era bicho você via aí, certo? Eu sei que andamos por aí, quando foi, assim, aí dormimos lá, tinha um circo, fomos pro circo, vai as paqueragens, aí começamos a namorar. O que é que até hoje para o senhor encanta assim um Caboclo? O que é que tem nesse lugar que faz dele especial? Rapaz, olha, é o povo, antes de tudo é o povo, é o clima. É uma coisa assim, parece que o destino conduz a gente. E Deus, é com as coisas boas. O tamarindo é uma marca aqui de Caboclo, né? E vocês têm um tamarineiro histórico. É o mais velho tamarineiro, eu lhe digo, e o maior do Nordeste. Porque eu estou a apostar como não se encontra tamarineiro desse lugar nenhum. Porque tamarineiro é um negócio que não se vê muito plantado. Vão olhando isso aí, que não é muito fácil ver. E aqui é o seguinte, foi Mandica que plantou a história aí. E ele tem 133 anos, viu? Dá 133 anos. É o mais velho e o maior. Eu já medi com a treina aqui. A circunferência dele dá 6 metros e tanto de circunferência, o pé dessa altura aqui. E ele é o mais velho, é o mais romântico. O Museu Pai Chico guarda um pouco das muitas histórias de Caboclo. Suas peças narram os costumes e tradições dos primeiros moradores. Ana Vanessa é a diretora do museu e também pesquisadora aqui da região. Ana, como é que se forma a comunidade do Caboclo? Nós tínhamos aqui os habitantes índios caboclos bravos, que traz então a essência desse nome, que eram povos que viviam aqui na nossa região e provavelmente até na Serra da Capivara eles passaram também. E aí nós temos a figura de um grande patriarca aqui da nossa região, que é o Valério Rodrigues Coelho, que veio lá de Paços de Souza, em Portugal, se situa nessa região e se casa com Domiciana Vieira de Carvalho, onde tem 16 filhos, 8 homens
108 mulheres. E essa sua descendência vai ocupar toda essa região que nós estamos, promovendo aí um crescimento para a nossa região. E aí a gente dá um salto na história e vai encontrar um dos seus herdeiros, né, um dos seus descendentes, o Inácio Rodrigues de Santana, que vai construir a Capela do Senhor do Bonfim, lá em 1817, que vai dar aí a construção de toda a povoação aqui local. Aquela famosa história de que começa com uma capela e as casinhas que vão se construindo ao redor dessa comunidade. Entrando por uma rua tortuosa, você vai adentrando todo o povoado do Caboclo, aqui que a gente costuma dizer que é a sala de visita de Afrânio. Avançando um pouco mais na história, nós vamos ver a figura de Pai Chico, que é um dos nossos personagens grandes homenageados do museu, que foi uma figura de destaque na nossa região. Foi o 5º prefeito de Petrolina, professor e capitão da Guarda Nacional na época do Império, e também um exímio artesão. Então, em 95, foi criada a Comissão de Revitalização do Caboclo, que fez então a transformação dessa comunidade, revitalizando as fachadas das casas, fazendo reboco, pintura, se tornando conhecido como Pelourinho do Sertão. Ela hoje é um sítio histórico tombado, desde 2012, oficialmente falando. E a gente percebe que são cerca de 500 moradores. Fica a maior parte do ano nessa tranquilidade. Aí chega ao final do ano com os festejos da novena do Nosso Senhor do Bonfim, que lá no finalzinho do ano, até o 1º dia de janeiro, quando acontecem as festividades e chega a lotar aqui 10 mil, 15 mil pessoas no pátio da igreja. Lá pelos meados de final de agosto, início de setembro, nós temos a época da safra do tamarindo, porque nós temos aqui tamarineiros centenários. Esse ano, 2025, nossos tamarineiros eles estão completando 180 anos. Então é feita uma festividade onde acontece concursos utilizando a fruta, né, concursos do tamarindo, festividades, apresentações com sanfoneiros, as bandas marciais. Então tem toda uma comunidade presente, mobilizando aqui a região. Sala em homenagem a Maria Alves Cavalcante Malá, que é a mãe do fundador do museu, Cosme Cavalcante, e aqui retrata o formato de uma casa da época, sala de visita, quarto, sala de jantar e cozinha. Temos também as coleções, coleção de balanças, coleção de ferro de passar roupa à brasa, coleção de bulas, que era a garrafa térmica da época. Temos uma coleção de cédulas e moedas antigas, os cruzeiros, cruzados. Aqui externa do museu temos as salas temáticas. Temos a casa de farinha, a casa do doce, que é a tradição, né? Temos o tradicional doce de Afrânio. Caboclo é tão aconchegante que se deixar a gente passa muito tempo aqui. Mas é hora de ir porque ainda tem muito trecho para percorrer hoje. Quase 300 quilômetros de estrada nos trazem a Cabrobó, a terra da cebola, da ilha de Assunção e de seu povo ancestral. Aqui nós viemos conhecer a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que começou a ser construída em 1838 e ficou pronta 6 anos depois. Essa, na verdade, substitui uma outra, de 1772, que ficava na ilha de Assunção e foi destruída por uma enchente. Dona Maria de Socorro é moradora aqui de Cabrobó, nascida e criada aí da Vila Pequena. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre sua relação com esse espaço, com essa igreja da história. Fui batizada e batei meus filhos todo dia aqui nessa igreja aqui. Olha, eu sou de Danilo e Carol, que tenho 2 filhos. Fui batizada aqui na igreja, nessa igreja. Eu amo aqui, amo Cabrobó e amo minha igreja. E que detalhes assim, da igreja que a senhora repara, que a senhora acha bonito assim, nessa igreja? Eu acho muito lindo Nossa Senhora da Conceição, para proteger muitas pessoas. Minha família, sua. Diz que aqui foi enterrada uma mulher, mas era linda, era. Esqueci ela.
Brija de Alencar. O povo que fala. Os mais velhos que falam, não sei, né? A santa foi roubada daqui, levaram. E aí nós, todo mundo, e foi em peso em Cabrobó, ficou triste, muito triste a falta dela. Mas ela chegou aqui na igreja, Deus mandou trazer ela para cá. Eu era bem nova quando a santa foi embora, que o povo disseram que roubaram ela. Ela tem uma coroa linda de ouro, não trouxeram não tem não. Ela está sem ela. A construção revela beleza na simplicidade. Em suas paredes beges, com detalhes em dourado, estão luminárias e castiçais. As portas azuis se destacam entre os arcos de suas paredes. Padre Domingos é o responsável pela igreja e grande cuidador desse patrimônio histórico e de fé do povo cabroboense. Essa igreja matriz, ela realmente é um cartão postal da cidade. O pessoal tem um grande amor, um grande carinho, um grande afeto pela igreja matriz de Cabrobó. Foi construída em 1844 por Brígida de Alencar. E ao longo desse processo, dessa história de tantos anos, já passou por várias restaurações. Entretanto, a última foi uma restauração mais arrojada, mais trabalhada, mais pensada. Entretanto, a grande preocupação do padre antecessor, o padre Alexandre, foi de manter as características. Então, foi uma restauração realmente bem elaborada, bem feita, bem preparada e que levou em consideração o patrimônio e a não descaracterização do patrimônio. Em cada pedaço desse sertão encontramos tantas histórias interessantes, mas esse primeiro episódio fica por aqui. E como a nossa viagem está só começando, já temos certo o próximo destino. Vamos ao sertão de Itaparica, com paradas em Belém do São Francisco, Floresta e Petrolândia.